Hoje estamos com um paciente da Clínica Ortho Center, 62 anos de idade, com uma escoliose degenerativa já de longa data, com muita sintomatologia para o membro inferior, né? E essa sintomatologia já vem de longa data, já tentou diversos tratamentos conservadores, pilates, RPG, acupuntura, infiltrações, endoscopias. Enfim, no final de linha, a gente chega aqui com muita sintomatologia com esse paciente, decidimos por realizar uma artrodese a nível de T10, né, Alan? T10 a ilíaco. T10 a ilíaco, né? Essa foi a decisão que o Dr. Alan tomou com o nosso paciente. E todo esse procedimento cirúrgico, a gente necessita de uma que a gente chama de neuromodulação. É uma segurança que neuromodulação, né? Neuromonitorização. É uma necessidade que nós temos hoje em dia para aumentar a segurança desse tipo de procedimento. E no passado, uns 30 anos atrás, isso aí não existia, né? Então eram outras técnicas com outras repercussões em termos pré- e pós-operatório. Então nós estamos aqui com o nosso colega, e é importante que a gente registre, né, a neuromodulação, como é que está a parte das terminações nervosas, vai de T10, não é isso? T10. Vai de T10 até o quê? S2, 3, 4? Isso, S2. T2 até S2, 3, S2. Então nós vamos pedir aqui justamente para a gente comparar, né, como é que era antes da cirurgia, porque tem algumas limitações em termos de dentro da fisiologia, dos nervos que vão para os membros inferiores, do plexo lombosacro, etc. E temos que registrar isso aqui antes e depois da cirurgia, tá ok? Então fala um pouquinho aqui sobre o trabalho que você está realizando. Aqui a gente faz a monitorização de acordo com os níveis que vão ser abordados durante a cirurgia, e a gente consegue ver nesse paciente que os membros inferiores, que são as linhas do final aqui, tem uma amplitude bem reduzida, que é A amplitude é aquelas ondinhas ali, né? A amplitude é a altura dessa onda, né? Você vê que aqui, essa primeira, é em membro superior, né? Que é a referência da cirurgia, está normal, e a amplitude aqui mais reduzida nas pernas e no esfíncter, que é condizente com a patologia do paciente. Isso daí, mas é parte sensitiva. Você está medindo a parte sensitiva ou a parte motora? Parte motor, esse é o Parte potencial motor. Potencial motor, né? Perfeito. E você vai acompanhando durante a cirurgia, né? Continuamente. Durante o tempo todo. Você vê como é que está, na hora que está fazendo a extração da coluna vertebral, né? Quando está sendo colocado no parafuso, porque está existindo alguma agressão nervosa, e aí você sinaliza ao cirurgião, né, para mudar a posição da mão, para retirar o parafuso, trocar o parafuso, não é isso? Então, hoje estamos com uma escoliose degenerativa já de longa data. Paciente aí por volta da 6ª década da vida, vai fazer uma escoliose de T11 até o nível de ilíaco, uma descompressão medular em 2, 3 níveis, porque está perdendo muita motilidade, mobilidade, perdeu muita alteração de sensibilidade. Então, já nesse início, vou mostrar aqui um instrumental que nós temos para realizar uma escoliose degenerativa, com fixação pedicular, com hastes, né, no sentido de devolver ao paciente, restituir o alinhamento da coluna vertebral, soltar a medula espinhal dentro da coluna vertebral, em que é feito um procedimento de laminectomia para descompressão, em 2, 3 níveis diferentes. Mostra agora o instrumental aqui, Maurício. O instrumental que a gente necessita, né, para descomprimir a quantidade de material. Temos 3 instrumentadoras ali ao fundo, né, 3 instrumentadoras, cada uma com a sua especialidade. Uma especialista que já está há muitos anos com a gente que fica assistindo diretamente o cirurgião, e outras duas ficam entregando o material, à medida que ele vai pedindo, e a outra se antecipando o que ele vai pedir logo assim. Veja que o instrumental é muita coisa, uma cirurgia extremamente tecnológica, um procedimento cirúrgico que o cirurgião tem muita habilidade e treinamento por décadas até chegar a esse momento de desenvolvimento, né? Então estamos ali com um intensificador de imagem e vai mostrando ao cirurgião
todas as vértebras, que elas são numeradas, né? Ou seja, são 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Essas vértebras são numeradas e, através de exames complementares antes do procedimento cirúrgico, a gente elege qual vértebra que vai ser artrodesada. E chegou-se à conclusão que vai ser da região do T10 até a região do Li. Daqui a pouco eu vou continuar a mostrar para vocês. Uma outra coisa interessante é que o paciente ele é todo monitorizado em termos de, através da fisiologia, em que são ligados cabos, fios, né, pequenos fios, em diversos nervos do corpo. E ele, ao computador, que é o neurofisiologista, ele assinala como está o paciente antes da cirurgia, durante e logo após o procedimento cirúrgico. Sempre sinalizando ao cirurgião se por acaso está tendo alguma intercorrência durante o ato operatório. Porque às vezes o cirurgião ele necessita troca de parafuso por um maior, um menor, um novo posicionamento do parafuso para ter a melhor retificação da coluna vertebral. Então, hoje em dia, a neurofisiologia ela é fundamental, né, no ensinamento e no acompanhamento, coisa que não existia há 30 anos atrás. Então, aquelas complicações que até hoje repercutem nas revistas, televisão, de pacientes paralíticos, né, nas cirurgias de escoliose, com toda essa tecnologia, isso aí não existe mais, né? O grau de complicações dessas cirurgias são muito menores do que quando a gente compara no passado. Bem, estamos aqui com mais ou menos 2 horas de procedimento, né? No planejamento que o Dr. Alan fez, foi justamente uma artrodese, e naturalmente, como esse bloco está todo soldado, quase que na forma de S, como nós vimos ali na radiografia, temos que, na realidade, aqui liberar as articulações de maneira para tornar uma coluna rígida, ou seja, quase que anquilosada, para tornar mais flexível. Uma outra coisa também, uma observação muito importante, que tem pontos de estenose, ou seja, o canal medular está fechado, comprimindo a medula espinhal. E isso que determina a diminuição da força nas pernas, perda da sensibilidade. Então, em alguns pontos estratégicos da coluna vertebral, está se fazendo uma laminectomia ampla, ou seja, está abrindo a parte de trás da lâmina para justamente permitir que a medula se expanda. Entendeu? Então, estamos nesse tempo aqui. Daqui a pouco a gente vou mostrar a vocês a progressão, o segmento do procedimento cirúrgico. Bem, agora está sendo colocado um parafuso, X, né? Então ele vai acompanhando com a radiografia lá no fundo, tá vendo? Que o parafuso está entrando exatamente dentro do pedículo, em direção à parte anterior do corpo vertebral, né? Então está se observando, tem toda uma ondulação, mas o acompanhamento com o raio-x é fundamental. Ele agora vê a profundidade do parafuso, vai medir qual o tamanho do parafuso que vai entrar na vértebra. Então, que vértebra está aí? 38? Que a gente está? 9? T11. T11? Tem T11. Deixa eu... Você bota lá no fundo agora do rádio. Não, ainda não, peraí. Eu quero posicionar um pouquinho melhor isso aqui, né? Ele acabou fazendo o melhor acabamento do parafuso na hora da entrada. Agora a gente tem Isso aqui é a função, né? essa colocada. Essa função aqui que vai direciona com a mão o posicionamento do parafuso. Essa função aqui ele vai direcionar, vai acompanhando com a radiografia. Os parafusos ficam todos soltos, todos presos no osso, mas não estão ligados entre si. No final da cirurgia, quando colocar todos os parafusos, aí será colocado as barras e aí a redução da escoliose. Foi feito um falso trajeto dentro da vértebra. Olha lá. Tem a segurança lá. A radiografia. O palpador nectar está dentro da vértebra. Agora ele mede qual o tamanho do parafuso. Né? E agora vai ser colocado o parafuso. Na introdução do parafuso, eu encosto a canetinha, que vai ser a informação final para o neurofisiologista que o parafuso está sendo bem colocado. Todos os parafusos de um lado, né, do lado direito, e agora ele mediu o tamanho da haste. Agora ele está cortando a haste no tamanho idealizado para a colocação através dos parafusos. Vai passar por cada parafuso. Um trabalho bem artesanal. Bem artesanal.
Graça. Esse instrumento aqui, os parafusos estão todos fora de linha, tudo desalinhado. Isso aqui a gente coloca na cabeça de cada parafuso, entendeu? Emoção. E a haste entra aqui dentro. Ele agora vai reduzir todos os parafusos dentro do canal do parafusinho. Aqui, ó, dentro do parafuso. Isso aqui que está acontecendo. O senhor ortopediatrics inventou isso. Aqui. Ele bota a haste aqui, aperta esse parafuso, o parafuso vai encaixar exatamente nessa canaleta. E depois ele trava a haste. Olha como é que está montando ali, ó. Tá vendo? Vai colocar a haste dentro. Ele vai a haste agora que ele botou ali dentro, a camou aqui dentro, né? Ela agora está descendo e vai alinhando todos os parafusos. À medida que esse alinhamento é feito, o desvio em S da coluna vai indo para uma posição próxima da posição anatômica. Ele vai organizando a haste tudo ali dentro, tudo aqui dentro. Show de perna? Não, ele dá um pulinho, mas é porque eu tô girando a haste lá dentro. Né? Ele vai acomodando, acamando a haste lá dentro. Depois vocês vão ver na radiografia a coluna completamente alinhada. E o neurofisiologista lá na cabeceira, ele fica olhando e nós já sabemos que deu uma mudança muito grande entre o pré-operatório e o pós-operatório, que no final a gente mostra a vocês. Vocês fazem comigo, minha credibilidade é com... Isso é muito bacana, cara. Estamos aí finalizando aí, tem alguma coisa para fazer no procedimento. Estamos com mais de 5 horas de cirurgia. Já colocamos 20 parafusos, 10 de cada lado, na artrodese. E agora o que está sendo colocado é um cage, ou seja, uma vértebra bem inferior da coluna vertebral lombar. Está sendo colocado um expansor, um expansor entre uma vértebra e outra, para manter o forame lateral, né, que é o nervinho, bastante aberto. Entendeu? Daqui a pouco a gente continua a mostrar aqui. Mostra a radiografia aqui. Está vendo ali os parafusos? As duas radiografias são em perfil, ou seja, está sendo de lado. E durante todo o procedimento cirúrgico ele está controlando isso. Os parafusos sempre colocados numa região da coluna vertebral que a gente chama de pedículo, tanto à direita quanto à esquerda. Daquele instrumento lá embaixo está sendo colocado um cage, que é um expansor entre uma vértebra e outra. Porque está muito degenerado, existe o risco de comprimir uma raiz nervosa e o paciente sentir muita dormência pela região lateral do tornozelo. Bem, finalizando praticamente todo o procedimento, né? E foi colocado aqui todos os parafusos pediculares, um procedimento realmente bastante delicado. E um outro ponto que ele tinha, muito importante, era uma mielopatia da região torácica alta. Não, torácica, que nível que é isso aqui? T10, T11. T10, T11. E que foi feita uma laminectomia, ou seja, a retirada do arco posterior dessa região para possibilitar com que a medula expandisse, porque ao longo do tempo, toda essa estrutura óssea que estava em volta da medula espinhal fechou a medula. E, naturalmente, fechando, estrangulando a medula, determina uma série de sintomatologias para os membros inferiores, né? Ou pelo menos contribui bastante, somado a outras patologias degenerativas que ele tinha, né? Então, na realidade, fizemos aqui a descompressão, tanto na região torácica quanto na região lombar. Colocamos cage, que são aqueles espaçadores, 3 cages na região lombar, para afastar os corpos vertebrais e, além disso, liberação das raízes espinhais em diversos níveis diferentes. Então, basicamente, vamos aguardar o pós-operatório, vai ficar alguns dias internado aqui no hospital, com dreno, e daí vai iniciar um processo de recuperação. Realmente, a gente nunca espera uma recuperação total do paciente, né? Em função das lesões degenerativas acumuladas ao longo dos anos, talvez até ao longo das décadas, né? Mas a gente acredita que vai melhorar bastante a qualidade de vida desse nosso paciente.